Então vamos lá para o primeiro episódio do Café Odontológico com Histórias. E o que você vai aprender aqui? Você vai aprender sobre saúde bucal e também de uma forma criativa, divertida, interativa e educativa. Então vamos lá! E eu já quero te convidar para você curtir e compartilhar esse vídeo e se inscrever no meu canal, porque vai me ajudar muito. E você fazendo isso, você vai estar valorizando a educação. E a educação, ela pode salvar vidas. Para a primeira história dessa playlist, Pedro, ele é um menino sensacional. Você sabe aquele menino que tem aquele brilho no olho, aquela vontade de viver e aquela intensidade que você encontra em poucas pessoas? Então, Pedro tinha isso. E toda vez que Pedro comia algo quente, frio e ácido, ele sentia uma grande sensibilidade nos seus dentes. Pedro sabia que esse desconforto que ele estava sentindo poderia ser causado por uma doença de cárie, por uma erosão no esmalte, por um trauma, por uma retração da gengiva, que eu vou mostrar a foto para vocês. Então, tinha vários fatores e ele ficava muito preocupado. Ele queria muito resolver o seu problema, mas ele tinha um grande medo de ir ao cirurgião dentista, porque ele tinha pavor, ele tinha muito medo. Mas nessa história toda, nesse medo excessivo que o Pedro tinha em ir ao seu cirurgião dentista, ele não sabia que esse medo que ele tinha era justificado, porque o profissional que Pedro ia era um psicopata. Ele era mais conhecido como o cirurgião dentista, ou psicopata cirurgião dentista. O cirurgião dentista que Pedro ia, ele era alto, magro, usava um capuz preto e uma máscara branca. Vixe. Além do mais, ele pegava suas vítimas e torturava elas com a serra elétrica. E além do mais, o objetivo dele era pegar todos os pacientes que ele já teve e arrancar todos os dentes dele e fazer uma obra de arte na concepção dele com os dentes dos pacientes dele, porque ele tinha esse plano macabro e totalmente maluco. Ele queria criar o famoso sorriso perfeito com todos os dentes arrancados das suas vítimas anteriores. Pedro saiu do seu trabalho naquela noite escura, sombria, e Pedro estava com uma fome excessiva. Ele estava querendo comer alguma coisa porque ele estava cansado também. E naquela cidade, estava com comentários. Uns falavam que o que estava acontecendo era projeto de uma seita maluca. Outros falavam que o governo estava fazendo experimentos com outras pessoas. E uns até falavam que a cidade estava sendo invadida por alienígenas. Pedro não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas ele sabia que uma coisa ruim estava prestes a acontecer. Pedro ele foi para o seu apartamento, que ficava no 5º andar. Era um apartamento antigo e bem simples. E ele pegou e nem quis esperar o elevador chegar. Ele foi direto para as escadas e adentrou rapidamente para o seu apartamento. Pedro entrou no seu apartamento e nesse momento ele suspirou profundamente, porque ele estava em casa e ele pensava que estava seguro. E Pedro estava morrendo de fome, porque ele trabalhou o dia todo, ele estava cansado e também ele estava com medo. Então ele pegou uma maçã do fruteiro e ele pegou e mordeu essa maçã. Quando ele mordeu a maçã, ele sentiu uma dor aguda. Era como se 1000 agulhas estivessem adentrando na sua gengiva. E ele cuspiu a maçã de uma hora para outra. E ele viu o sangue escorrendo pela sua boca, porque Pedro tinha quebrado os seus dentes da boca. E como eu havia falado, Pedro foi até ao toalete. Pedro estava suado, a sua expressão estava pálida. E ele olhou no espelho e ele viu que ele tinha quebrado alguns dentes da sua boca. E ele ficou meio confuso. Ele sabia que aquela situação que estava acontecendo com ele não era normal. E ele pegou e pensou em uma solução. Qual a solução? E ele teve uma ideia. Ele pegou e ligou para a sua cirurgião dentista de confiança dele, que era a doutora Silva. Ele ligou até a doutora Silva atender. E ele estava falando com ela, a voz dele estava trêmula. Ele estava sem expressão. E quando ele estava conversando com ela, e de repente ele ouve um barulho estranho. E esse barulho estranho que estava acontecendo era de um vidro se quebrando. Ele respirou fundo e ele deixou o celular cair na mão. E a doutora Silva falou: Pedro, você ainda está aí? E Pedro não pôde mais responder. E Pedro, ele reconheceu na hora aquela figura assustadora e macabra, que era o cirurgião dentista, que arrancava os dentes dos seus pacientes. E ele ficou assustado, olhando para a cara do abusador, sem reação. E Pedro só imaginava: e agora? O que vai acontecer comigo? Eu tenho 2 escolhas aqui. Ou eu luto, ou eu fujo. Como eu falei que Pedro tinha aquela ânsia de viver, aquele brilho no olhar, aquele contato com o universo, com o mundo, que fazia ele tão diferente. E o que ele fez? Ele resolveu lutar.
Pedro lutou até o último minuto e Pedro não desistiu. E o que aconteceu? Pedro, ele pegou esse psicopata em série e prendeu ele no quarto e chamou a polícia. E esse assassino, ele foi preso e ele nunca mais ousou a mexer com nenhuma outra pessoa na sua existência. Fim da história, e eu quero falar que essa história ela é fictícia, mas a sensibilidade nos dentes é um assunto sério. E ela pode causar, pela lesão de cárie, por uma retração na gengiva, uma erosão e vários outros fatores. Eu quero falar que se você sente sensibilidade nos seus dentes, é um assunto sério e que vai causar um desconforto com certeza aí em você, nos seus dentinhos. E como eu falei para vocês, quando você come, alimentos frios, quentes e ácidos, você pode ter essa sensibilidade, E qual é a minha recomendação? Vá no seu cirurgião dentista de confiança e marque uma consulta com ele. E como que é o tratamento? Ele pode variar, porque cada paciente é um caso. Então, vai ter o tratamento mais simples e do mais complexo. Também o seu cirurgião dentista, analisando o seu caso, ele pode recomendar, cremes dentais especiais, aplicação de flúor, selante. Então, meus amores, o vídeo era esse. E não se esqueça de curtir e se inscrever no meu canal para você desvendar mais histórias sobre o café odontológico com histórias. Então, curta e compartilhe esse vídeo ali. Tchau pra vocês, meus amores. Até a próxima.